Graças a Deus, graças às queridas irmãs, aos queridos irmãos, estamos aqui juntos, uma nova jornada, seja ela de 30, 35, 40, 15, 10, 25 minutos, é a nossa satisfação de estarmos assim envoltos, né, nos preceitos espirituais que nos trazem uma contribuição profunda a cada um de nós, a nossa libertação, o nosso progresso do espírito, que é interno. Nós hoje temos aqui uma tarefa muito profunda, que dentro dos 30 minutos nós vamos procurar fazer o possível para dela nos desempenharmos, cumprirmos as tarefas que não são nossas, são de todos nós. Quem fala, quem traz um determinado tema, está vinculado aos pensamentos, às reflexões, às ideias que nós temos sobre o estudo da doutrina, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, o nosso sacrifício, entre aspas, de nos tornarmos melhores, porque essa melhoria nos traz satisfação, alegria, coragem, bom ânimo, como dizia Jesus a Bartolomeu lá na Boa Nova. Então, o tema de hoje é muito profundo. E nós fizemos aqui uma síntese, uma abreviada síntese do que está no Evangelho segundo o Espiritismo e, evidentemente, da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. O egoísmo está aí a todas as luzes, né? Se assim podemos nos expressar, com relação à nossa transformação moral. E esse estudo, ele tem por base o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Evangelho de Mateus, 22, 34 a 40. São Mateus, que é tido por muitos articulistas, né, como o Evangelho de Mateus, dito por esses articulistas, é a constituição do cristianismo. Então, vinculados a esse capítulo, nós temos os itens 11 e 12. O item 11 é do nosso amado Emmanuel, comunicação que ele trouxe a Kardec em Paris, no ano de 1861. Ressalta-se que em Paris, de todas as cidades, né, todos os países que integraram o Evangelho segundo o Espiritismo e também a doutrina codificada, Paris era o centro, era o alvo, né, da manifestação mais assim acentuada dos espíritos, não evidentemente em detrimento das demais que compõem também com as suas comunicações, os espíritos que lá se manifestaram, como Pascal, que é o item 12, obtido na cidade de Sens, também junto a Paris, em 1862. Ambas trazem recados, orientações sobre instruções sobre o orgulho. Mas ambas têm uma característica que é concomitante, elas são vinculadas, é a caridade. Tanto Emmanuel quanto Pascal, eles falam no seu teor de evolução, de luz, de progresso, com relação aos exemplos da caridade. Mas nós, em se tratando de egoísmo, nós nos lembramos de que na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, está lá um capítulo, e o último, que as leis morais, nós temos dito isso, é sempre bom a gente lembrar, de que as leis morais no Livro dos Espíritos é o que tem o maior número de capítulos, são 12 capítulos. O que vem logo abaixo é a segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, são 11 capítulos. E exatamente nas leis morais, no último capítulo, capítulo 12, está lá da perfeição moral. Nós não vamos ler, são 4 ou 5 questões, vamos ler aqui um ou outro para dar sedimento, para dar uma concomitância ao que Emmanuel e Pascal nos instruem aqui com relação ao egoísmo. Então, nós extraímos dessas questões lá do item 3, do capítulo 12 da perfeição moral, o egoísmo. E na questão 913, Kardec
pergunta aos espíritos com relação ao egoísmo. Não pergunta diretamente com relação ao egoísmo, mas dentre os vícios, diz Kardec. Qual se pode considerar radical esses vícios? E os espíritos dizem assim: temos-lo dito inúmeras vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Por mais que lhes quereis combater, não chegareis a extirpá-los, se não atacardes o mal pela raiz. Ou seja, destruir a causa da chaga da humanidade. Chaga da humanidade é um termo usual que Emmanuel usa com relação ao egoísmo. Nós vamos ver lá. Interessante, isso faz até uma espécie de sintonia, porque Emmanuel, ele, na codificação, nas obras da codificação, não se vê praticamente em todas elas o nome de Emmanuel. Ele, evidentemente, colaborou, mas ele não apareceu lá com seu nome. Vem aparecer aqui, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, com relação ao egoísmo. E ele fala que o egoísmo é a chaga da humanidade. Interessante, eu não sei se é sinonímia, né? É nome, é um termo aplicado naquela época, depois se aplica aqui também, mas há assim uma familiaridade, né? Um sentimento de fraternidade com relação a isso. Então, essa é a primeira questão que nós estamos falando do egoísmo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou dentro do Livro dos Espíritos. Há uma outra questão também importante, que é a 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra. Quer dizer, ainda que pese os nossos esforços, etc., ele não reinará sempre, porque todos os espíritos, não digo a maioria não, todos os espíritos têm essa, digamos assim, essa informação assim triste a cada um de nós de que o egoísmo é o mal da humanidade, é a chaga da humanidade, o mais difícil de ser debatido, de ser extinto. Tanto assim é que em obras póstumas há um estudo sobre orgulho e egoísmo apostolar de Allan Kardec. E Fénelon, que foi um dos espíritos que assinou os prolegômenos do Livro dos Espíritos, atuante na elaboração da doutrina, também tem considerações, nós até tiramos uma aqui de Fénelon, muito profunda a respeito do egoísmo. Então, com relação a essa 915, que ele é inerente à espécie humana, se ele não vai ser sempre um obstáculo, os espíritos dizem que o egoísmo se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, mas não à humanidade mesma. Isso tem a sua decomposição, isso tem o seu relativismo com relação a isso. Então, vamos ver aqui. Depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo. Como de outras, também eles se afastam essas impurezas. Não existirá, dizem os espíritos, na Terra nenhum homem isento de egoísmo, praticante da caridade, quer dizer, já está excepcionando o absolutismo do egoísmo na Terra. Porque eles falam aqui, o egoísmo se pede à inferioridade dos encarnados na Terra, mas não à humanidade mesma. Então, o que constituem os seres coletivos? A humanidade. A humanidade é o todo de determinado planeta. Haverá só, na nossa Terra, no nosso planeta, só haverá pessoas egoístas? Então, vem a escala espírita. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmos que seja praticante da caridade? Os espíritos respondem: há muitos mais homens assim do que supõe, ou seja, caridosos, fraternos, solidários. Apenas não o conheceis.
Porque a virtude foge à viva claridade. Não apenas exteriormente, mas interiormente também. Desde que haja um, por que não haverá 10? E desde que haja 10, por que não haverá 1000? E assim sucessivamente. A 916 diz assim: longe de diminuir o egoísmo, ele cresce, quer dizer, ele avulta, se fica em ascensão com a civilização, que até parece o excita e o mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Aí diz os Espíritos: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando livres do egoísmo, viverão como irmãos, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. E aí vem umas consequências que chegam muito ao nosso coração, né? Então, o forte, aquele que está na sua presente encarnação, com os recursos que o tornam forte, ele será o amparo e não o agressor do fraco. Por quê? Porque normalmente aquele que dispõe de fortuna, aquele que dispõe de posses, aquele que dispõe de inteligência, ele se arvora de uma tal forma, endeusa a sua própria personalidade, que ele se torna egoísta, ele sai do orgulho e entra no estado egóico. É esse orgulho e o egoísmo que os espíritos deles dizem que eles estão de mão dada, são irmãos gêmeos. É difícil realmente destruir isso. Quem de nós não tem aquele egoísmo? Muitas vezes, uma vez eu ouvi numa conversa de grupo, quando eu era lá do Departamento de Juventude da FEB, isso já tem muito tempo, mas são tempos tão bons que a gente não esquece, né? Conversávamos nós lá, a FEB era presidida pelo Dr. Vantuil de Freitas, um senhor presidente, e ele até de vez em quando chegava lá na nossa sala para parlamentar, conversar conosco. E nessas conversas a gente ouvia assim: pois é, nós somos tão... Olha, já naquele tempo, né? O egoísmo está dentro da nossa origem. Se a gente recebe um telefonema, uma mensagem, etc., dizendo que fulano está feliz, conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro, está todo feliz porque está assim, está assado, todo feliz, a gente pensa: puxa, caramba, por que isso não acontece comigo? Por que eu também não tenho essas perspectivas boas? Quando é que eu vou chegar a isso? Aí a gente ria, mas tem a sua profundidade aí. Nós, em geral, quando sabemos dessas notícias boas que acontecem com o nosso irmão, a gente fica naquela posição de invejar a posição que ele está. Isso aí é uma marcha evolutiva nossa, que é preciso analisar, pensar, fazer aquele processo de autoconhecimento lá do 19 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, fazermos aquela introspecção, aquele mergulho interno dentro de nós mesmos, nos questionarmos sobre tais ou quais situações, pensamentos, procedimentos, não é? Atitudes, principalmente aqueles dois senhores que Jesus fala no seu Evangelho por parábolas. Não sejamos dois senhores, um exterior e um interior. Sejamos um único Senhor e livre das nossas mazelas. Busquemos, vejamos se o que nós estamos fazendo hoje, pensando, agindo, se um outro irmão fizesse, qual seria a nossa atitude? E se nós concordássemos em que nós estávamos errados, pedíssemos ao nosso protetor para que nos ajudasse a fazer essa filtragem, expurgar todas essas mazelas que nós trazemos aqui. E até mesmo, eu estava fazendo outro dia um trabalho aí que me chamou muita atenção com relação à nossa encarnação em mundos diferentes, né? De que há, assim, uma resposta dos espíritos superiores muito profunda, que dá muito para raciocinar e pensar,
é que afinal nós estamos num mundo ainda tão inferior, um mundo de expiações e provas, provas e expiações, que nós ainda não ativamos, não temos assim a noção de que nós não estamos muito distante da nossa origem. Olha só, da nossa origem. Então nós estamos muito perto, né, daqueles tempos em que fomos criados, em que estamos vindo por aí, nos mundos ainda primitivos, selvagens, mundos inferiores, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos relata. Estamos chegando a esse mundo de provas e expiações, bendito mundo, abençoado mundo, que Deus promulgou, que Deus criou para que nós pudéssemos ter o nosso meio ambiente propício de acordo com a nossa evolução. É tudo um processo realmente de maturidade espiritual. Então, os homens, quando livres do egoísmo, viverão como irmãos, impelidos pelo sentimento mútuo. O forte, né, será o amparo e não o agressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de Deus, a lei de justiça. Há também aqui uma colocação muito interessante, que é a que me parece a última questão, é exatamente: qual o meio de destruir o egoísmo? É o egoísmo o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. É verdade, a influência da matéria. A influência é essa de que o homem, olha só, ainda muito próximo de sua origem. Acabamos de falar isso aqui, parece que as ideias vão se ajustando, né? Não nós, né? Mas a influência que a gente recebe, a inspiração, nos ajuda muito em função da nossa pequenez, da nossa inferioridade. Ainda muito próximo da sua origem, estamos muito próximos da nossa origem. Não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, organização social, a sua educação. A educação é vista de um modo, assim, todos falamos muito em educação, mas vamos, em termos de doutrina, de corpo de doutrina, suavizar isso aqui, está um pouquinho mais à frente aqui, não vamos nos adiantar aqui não. Então, são as suas leis, sua organização social, sua educação. Mas o egoísmo se enfraquecerá. A proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E estamos aqui recentemente fazendo um trabalho que nós nos lembramos esse comportamento sobre esse íter moral, né? Esse íter moral, nós temos lido que o fenômeno mediúnico mais importante nesse início do terceiro milênio é a transposição, a passagem do homem carnal para o homem moral, porque a perfeição moral em cada um de nós é tudo. Por quê? São as máximas, a explicação das máximas morais do Cristo está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a sua aplicação às diversas particularidades da vida. Com efeito, abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer que seja o item, qualquer que seja o tema que estejamos lendo, absorvendo, amadurecendo sobre ele, há aí o cristianismo na sua plenitude do Espiritismo, e o Espiritismo com Kardec, discípulo de Jesus desde os tempos apostólicos, trazendo aqui a doutrina espírita, assessorado pelas vozes da terceira revelação. Os ícones do mundo espiritual que trazem todas essas informações dentro do controle universal dos ensinos dos espíritos, ou seja, o que os espíritos trazem ali, comentam como orientação, como instrução, como recado, orientação, é o fruto do trabalho de toda esse resumo, esse controle universal dos ensinos do espírito. O que é dito em Sens, conforme Pascal, é dito em Paris, é dito em Varsóvia, Melbourne e todos os outros países aos quais Kardec fez toda essa junção
informações dos espíritos e fez essa coleta, essa separação, essa diversificação em função de cada tempo. E aqui, então, em função dessa pergunta, o homem ainda está muito próximo de sua origem e não pode libertar-se, não pôde libertar-se. E para cujo entretenimento, tudo concorre, suas leis, organização social e educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, sem dúvida. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do nosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, tem aqui um trecho também muito importante, que o egoísmo se assenta na importância da personalidade. E o Espiritismo, dizem os orientadores espirituais, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, ante a imensidade. Eu me lembrei aqui da lei do amor de Lázaro. Que linda, que profunda, que altamente espiritualizada a mensagem de Lázaro na lei do amor. Quando fala aqui o problema da personalidade, né? O Espiritismo assenta na importância da personalidade. Eu até gravei aqui, eu já sabia isso de cabeça, mas para não fugir ao teor altamente espiritual de Lázaro, Lázaro diz assim, que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Isso é um transporte de Lázaro, que nós vamos ver aqui em Emmanuel e em Pascal. Então, nós ou seja, nós fizemos assim uma breve revisitação com relação a esses quesitos que auxiliam muito o nosso raciocínio com relação raciocínio, sentimento e luta para que nós também possamos expurgá-lo. Emmanuel, então, lá no capítulo 11, ele diz que ele é a chaga da humanidade. Nós temos que enfrentar o egoísmo com coragem. Por que coragem? Porque nós temos que ter coragem para vencer a nós mesmos e não vencer o nosso próximo. Egoísmo é a negação da caridade. É o maior obstáculo à felicidade dos homens e é tido e havido por todos os espíritos como realmente a chaga da humanidade. E Emmanuel nos traz o exemplo de Jesus, né? Com relação a Pilatos, que Jesus trouxe o exemplo da caridade, Pilatos do egoísmo. Então lembra aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que diz de Mateus, que Pilatos animou-se a dizer aos judeus, esse homem é justo, por que o quereis crucificar? E, no entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício, né? Lava as mãos. Vê-se assim um antagonismo. Esse antagonismo é aquela gangorra, né? Egoísmo e caridade. Que a toda evidência ressalta a razão de o cristianismo. Isso é que eu até marquei aqui para nós refletirmos com profundidade. O egoísmo, diz Emmanuel, a todas as luzes, é a razão, resulta no fato de o cristianismo ainda não haver desempenhado por completo a sua missão. Olha o ópice que é, não são palavras, não são frases, digamos assim, é a realidade de quem? Nossa. Estamos aqui na Terra nesse aprendizado. E há um fator importante. Todos os espíritos que trabalharam e trabalham com relação à doutrina, ao espiritismo, que o espiritismo é o empirismo e a doutrina espírita é o fazer, é o concretizar, é o que Kardec veio fazer aqui, nos trazem essa compreensão que nós
temos que fazer algo dentro de nós para que o fator caridade avulte em detrimento do egoísmo. Então, os espíritos nos instruem que nós somos aqueles seguidores dos tempos primeiros do cristianismo, dos 500 da Galileia, que o Humberto de Campos traz lá em Boa Nova. Que caravana essa que nunca se dissolverá. Nós hoje, em 2022, nesse início de terceiro milênio, estamos tomando ciência há 165 anos da data da publicação do Livro dos Espíritos, até hoje, 165, é o momento em que dizem os espíritos superiores que de 100 em 100 anos a humanidade progride, e faz um alerta a cada um de nós. Vejai como estáis hoje, compare a 100 anos atrás. Vejai a vossa evolução, a vossa evolução intelectual, porque a intelectualidade e a inteligência volta mais do que a progressão moral. Ela vem, a moral vem devagar e a intelectual vai subindo. Mas a moral vai ser preciso que haja um balanço aí da moral e da intelectualidade. Para quê? Está lá no 780 do Livro dos Espíritos, para que o nosso livre-arbítrio, em função dessa evolução, possa captar o que é o bem e o que é o mal, optar pelo bem e pelo mal. E daí as nossas controvérsias, daí o nosso fluxo, espiritual. É uma missão a cada um de nós trabalharmos a nós mesmos, o nosso mundo interior, cogitar da nossa reforma interior, em função de quem? De nós? O próximo. Fazer o bem ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. E aí o egoísmo terá tido a sua sepultura. Então dizem os espíritos assim, instrui Emmanuel, que cabe aos novos apóstolos da fé. Quem são eles? Evidentemente, somos nós que estamos aí nessa boa luta. Que os espíritos superiores esclarecem o encargo, o dever de extinguir esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela, a terra, possa ascender na escala dos mundos, expelindo o egoísmo dos vossos corações. E em função de todo esse arcabouço, desse aporte que nós trouxemos, Emmanuel, seguindo essas orientações que certamente ele lá esteve participando, só não se nominou, diz Emmanuel que o egoísmo é a chaga da humanidade. Extirpá-lo com coragem, fala do exemplo de Pôncio Pilatos dos judeus, e faz o antagonismo entre caridade e egoísmo, que nós já lemos aqui, nos traz essa responsabilidade, nós, novos apóstolos da fé, e nós fizemos aqui uma revisitação também nas instruções de Lázaro. E no tocante, já estão com 28 minutos, a Pascal, o teor é praticamente o mesmo, porque Pascal diz que a caridade seria mais atuante se houvesse reciprocidade do amor. Contudo, para tanto, seria necessário que nos esforçássemos para eliminar essa couraça. Essa couraça é o egoísmo, que nos cobre os corações para nos tornarmos mais sensíveis aos sentimentos alheios, sofrimentos nossos próprios. E que a rigidez, realmente acontece isso, a rigidez dos nossos sentimentos mata os bons fluidos, as boas propostas, o auxílio, estender as mãos. Jesus jamais, importante, Jesus jamais repelia aquele que o buscava. Atendeu a mulher adúltera, nunca temeu por sua reputação, como atendia os criminosos também. Necessitamos torná-lo como um modelo, paradigma, exemplo de todas as ações. E ao finalzinho aqui, se na terra reinasse a caridade, diz Pascal,
O mal não teria lugar, não imperaria, fugiria, desapareceria, envergonhado. Começai vós por dar o exemplo. Aqui, começai vós por dar o exemplo. Isso aí é uma advertência, um chamamento à nossa realidade de espíritos a caminho da luz. Nós ainda estamos muito entrevados. Deixar esse aqui que é importante. Nós queremos julgar, julgamos. Nós queremos repreender, repreendemos. Nós não julgamos os melhores, presunçosos que somos. Mas aqui Pascal é objetivo e caridoso. Deixai a Deus fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino. Todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, afirma Pascal, não haverá segurança. A união do orgulho e egoísmo conduzirá a vida para sempre a uma carreira em que vencerá o mais esperto. Produzirá uma luta de interesses, subjugando os mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família e familiares merecerão respeito. Então está aí o trabalho de todos nós. Porque o trabalho não é individual, o trabalho é uno. Porque quando se tem um trabalho espiritual a fazer, evidentemente que nós somos inspirados porque nos falta capacitação. Mas os espíritos superiores, os amigos familiares, os chamados pressentimentos, que não são somente dos espíritos superiores, mas das pessoas amigas, dos familiares que estão ao nosso lado, os espíritos se utilizam. Porque às vezes nós damos ouvidos moucos ao nosso espírito superior, então eles aproximam, né? Há sempre essa porta aberta para a nossa melhoria interior. Então estamos assim aos nossos 32 minutos, passamos 2 minutos e pouco, agradecendo a paciência de todos em nos ouvir e, acima de tudo, colaborar conosco. Nós não fazemos nenhum trabalho sozinhos, estamos sempre assistidos. Os pensamentos nobres, auxiliares, as vibrações profundas, eu já li sobre isso. Muitas vezes os trabalhos são feitos e eles repercutem não só na ambiência terrena, porque nós somos antenas psíquicas. Há um desdobramento. Há muitos grupos na espiritualidade, na erraticidade, necessitados de conforto e orientação, e não quem fala seja quem vai confortar, mas faz parte do grupo de necessitados. Quem fala, quem expõe, é o maior necessitado de tudo aquilo que ele está falando. Não é para o outro, não. Nós estamos juntos nessa tarefa. Graças a Deus pela atenção de todos, pelo carinho. Muito obrigado por tudo, pelas nossas reflexões, pela ajuda que todos nos dão. E que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, nos proteja a todos, nos ajude a extirpar, expurgar do nosso mundo interior todas essas mazelas que nós trouxemos lá de trás. Graças a Deus, que assim seja. Até a próxima.